Olá, meu nome é Ricardo e hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra com você. E hoje a nossa palavra é sobre conhecer e reconhecer o nosso Deus. O título da nossa palavra é Reconhecendo a Deus. Então, vamos para a palavra. Bom, gente, o nome da nossa palavra é Reconhecendo a Deus. E, bom, essa ideia dessa palavra, ela nasceu de uma conversa que eu estava tendo com a Ana, a minha esposa, há uns dias atrás. A Ana, ela está fazendo desenhos e pinturas artísticas com aquarela, né, ultimamente, assim. Até estão ficando muito bonitas. Se você quiser, na descrição do vídeo vai estar aí o Instagram dela. E aí você pode olhar o Instagram dela e acompanhar, ver o que ela tem desenhado. E bom, nesses dias então ela tem feito esses desenhos, ela tem feito essas pinturas. E especificamente nesse dia que a gente teve essa conversa, que me chamou a atenção, me deu a ideia de fazer essa palavra, me tocou o coração para refletir a respeito desse tema. Ela me chamou, porque geralmente quando ela faz os desenhos dela, me chama para mim dar opinião, para ver o que eu penso desse desenho. E nesse dia ela estava desenhando Jesus, estava fazendo um desenho de Jesus com algumas pessoas ali. E aí ela me perguntou: amor, como eu posso fazer para que fique mais fácil para as pessoas reconhecerem a Jesus? Reconhecerem que é Jesus que eu estou desenhando. E aí, então eu olhei para esse desenho e eu nesse desenho eu vi todas as características que são o estereótipo de Jesus nesse desenho. O cabelo, daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente tem como cultura, né? O cabelo, a roupa, a barba, tudo tinha ali. E automaticamente, então, eu respondi com uma frase que depois ficou martelando na minha cabeça, que foi essa frase. O que eu disse para ela foi: amor, todas as características estão aí. Quem o conhece vai identificar, e quem não conhece não vai identificar de qualquer forma. Ou seja, na verdade, isso me chamou a atenção porque ficou martelando meu coração, porque na verdade isso é tão real na nossa vida e é tão prático também que eu fiquei surpreso com isso. Eu fiquei muito surpreso com o quanto essa frase que eu falei sem intenção, ela é real e prática na nossa vida. Por quê? Porque quem conhece a Deus, quem conhece a Jesus, vai identificar Ele. Independente ou seja, da imagem, agora não falando da imagem que ela estava pintando, mas quem conhece a Deus vai identificar Ele quando estiverem todas as características dele. Mas as pessoas que não conhecem, elas vão, ainda que todas as características dele estejam ali na frente da pessoa, ela não vai identificar, porque ela não conhece. Então ela jamais vai identificar. E isso é muito real na nossa vida. A gente vê que as características de Deus, elas estão em todos os lados. E existem muitas e muitas pessoas que não reconhecem a Ele, mesmo todas as características estando aí. O Davi, ele já tinha se dado conta disso. Davi já tinha se dado conta disso quando ele fala lá no Salmo 19, no versículo 1 a 4, ele fala assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavra, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Quer dizer, o que ele estava dizendo? Davi estava dizendo que a voz de Deus, que a glória de Deus, ela está declarada em toda a criação. Era isso que Davi estava dizendo. A voz de Deus, ainda que ele não fale, ainda que ele não esteja falando, tudo o que acontece ao nosso redor está falando da glória de Deus e está falando de Deus. Mas algumas pessoas percebem essas características, alguns de nós percebem que Deus está falando com a gente o tempo todo, alguns de nós percebem que existe um Deus e que esse Deus ele quer se relacionar com a gente e tudo que ele fez fala disso, e outras pessoas simplesmente vivem a vida sem perceber que existe um Deus. Então,
Isso é algo muito forte. As características de Deus, a voz dele, as palavras, as ações, elas estão ao nosso redor, a todo momento, em todos os lugares, em tudo que é criado por Deus. Mas a gente só vai escutar, a gente só vai ver se a gente reconhece a Ele. E eu vivi uma experiência que é muito simples, mas que para mim foi muito marcante quando eu fui meditar a respeito disso, dessa frase, eu pensei a respeito dela, eu me lembrei dela, na verdade, que foi uma experiência que eu tive no meu ensino médio. Eu tava estudando e eu sempre gostei muito de física, da disciplina física na escola. Então eu tinha tido aula de física, não lembro que matéria nós estávamos estudando em física naquele tempo, mas eu conversava muito com o meu professor a respeito de teorias, eu lia muito sobre a teoria da relatividade do Einstein. Então, quando eu lia a respeito dessas coisas, eu ia discutir com o meu professor. Então, nesse dia eu estava no final da aula, eu fiquei depois para discutir com o professor, conversar com ele a respeito disso que eu tinha lido, que nós estávamos falando na aula. E aí ele começou a me explicar, dar teorias e tal. E aí no final, quando eu olhei aqueles cálculos, eu olhei aqui as conclusões que a gente tinha chegado, aquilo que a gente tinha conversado, automaticamente saiu de mim, assim, automaticamente eu disse, nossa, que legal, a perfeição que apresenta aqui para mim fala de Deus. Eu vejo que Deus existe quando eu olho isso e vejo essa perfeição na criação da natureza. E aí meu professor ficou me olhando assim, ele disse, não, eu vejo essa perfeição, porque eu vejo essa perfeição, eu vejo que não existe um Deus. Que as coisas, quando eu olho para isso tudo, eu vejo que as coisas foram formadas assim pela natureza. E ficou um silêncio naquele momento, porque nós estávamos olhando até um silêncio constrangedor, e aí no final eu disse, tá bom, e saí, porque na verdade nós estávamos olhando para a mesma coisa, e nós dois estávamos vendo coisas completamente diferentes naquela situação. Eu olhava e eu via a glória de Deus, e ele olhava e ele não via a glória de Deus, porque eu conhecia Deus, e eu podia reconhecer ele naquilo, e porque ele não conhecia Deus, então ele, ainda que todas as características de Deus estivessem ali, ele não reconhecia a Deus, ele não reconhecia esse Deus que estava ali. Então, na verdade, quem conhece a Deus percebe. Quem não conhece não percebe a existência de Deus nas coisas. Então o Senhor, ele se comunica conosco constantemente através de tudo que está ao nosso redor. Deus, ele é extremamente comunicativo e tudo está comunicando esse Deus para nós. Mas só percebe, só entende quem conhece. Então nós precisamos estar atentos para conhecer a Deus. Para quê? Para ouvir e entender a Ele. Para reconhecer a ação dele na nossa vida, para saber a direção dele para a nossa vida, para entender o mover dele na nossa vida. Para todas essas coisas, a gente precisa conhecer a Deus para reconhecer. Ou seja, é preciso conhecer a Deus de fato, como eu falei, para reconhecer Ele naquilo que Ele está se mostrando. E hoje o que eu queria mostrar para você, o que eu queria conversar com você, é o que eu vi, a conclusão que eu cheguei depois de ter tido essa experiência de pensar a respeito daquilo que Deus faz. Então eu queria ver com você algumas formas de conhecer Ele para poder reconhecer a Deus. Ou seja, de como conhecer a Deus para poder reconhecer Ele ao nosso redor. Bom, a primeira forma de conhecer a Deus que eu coloquei aqui, para que a gente possa reconhecer a Ele quando Ele estiver falando conosco, é através da palavra. Tá? Lá em João 17, 14 a 21 vai dizer assim para nós: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles,
para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Assim diz esse texto de João. O que está acontecendo aqui na volta desse texto, aqui para a gente entender e contextualizar? Esse é o momento onde Jesus está fazendo a ceia ali de Páscoa com os discípulos, e o livro de João vai narrar várias histórias, várias coisas que Jesus vai contar para os discípulos, direções que ele vai dar para os discípulos, e no final dessa conversa, então no final dessa janta, ele faz uma oração pelos discípulos, porque ele sabe que a próxima vez que ele se encontrar com os discípulos, então vai ser na glória. Ele sabe que a próxima vez que ele vai poder fazer essa oração de intercessão por eles é quando ele já tiver sido glorificado, já tiver passado pelo processo da crucificação. Então o que ele faz? Ele faz uma oração longa, que o livro de João vai narrar para nós, e ele intercede por várias situações que ele acha importante fazer intercessão e orar por esses discípulos, para que isso seja verdade na vida desses discípulos. E uma delas é que ele faz essa oração e ele diz o quê? Pai, eu estou entregando a tua palavra para eles. Eu estou dando a tua palavra para eles. E eu te peço que você purifique eles, então, santifique eles na verdade, que é a tua palavra. Ou seja, faz a tua palavra viver neles, para que eles sejam, então, santos a partir dessa palavra. E mais ainda, eu te peço e eu oro por isso, não só por eles, mas por aqueles que vão crer na minha palavra, daquilo que eles vão ensinar a partir dessa palavra. Então, Jesus está dizendo aqui diretamente que ele entregou a palavra para os discípulos e que ele intercede por aqueles que vão crer nessa palavra a partir dos discípulos. Então, através da palavra é a forma como Jesus se revelou, como Jesus se revelou para os discípulos e como ele vai se revelar através dos discípulos a nós hoje, a todos aqueles que vão se convertendo. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo que ele foi reconhecido pelos discípulos através da palavra. Tá? Porque a palavra ela profetiza a respeito de Cristo. Tem vários momentos que a palavra no Antigo Testamento vai profetizar a respeito de Cristo. Mas eu peguei especificamente um para a gente pensar aí, que é Isaías 61, 1 e 2, que ali o profeta Isaías está entregando uma palavra a respeito do Messias. Ele está, na verdade, entregando uma palavra a respeito da Nova Jerusalém, e aí junto com isso ele começa a falar do Messias e da obra do Messias. E aí no capítulo 61, nos versículos 1 e 2, ele vai dizer então que o Espírito do Senhor então está comigo, falando como se ele fosse, então o Messias está comigo para que me ungiu para trazer cura aos enfermos, para trazer liberdade aos cativos, para libertação aos oprimidos, e pregar o ano de Deus, a justiça de Deus. E aí ele fala isso. E ele fala isso a respeito da obra do Messias. E depois, Jesus confirma que isso está falando a respeito dele. Lá em Lucas 4, do 16 ao 21. Ele chega numa sinagoga e aí ele vai... É o dia deles terem o culto deles lá. E no culto eles tinham a tradição de que algumas pessoas se levantavam para ler uma parte então das Escrituras. E quando Jesus se levanta para ler, eles entregam então as Escrituras do livro de Isaías, e Jesus abre justamente nessa parte e lê isso. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para trazer então cura, para trazer libertação, para pregar o ano de Deus, o ano aceitável de Deus, o reino de Deus. Aí ele lê isso. E aí todo mundo fica olhando para ele, e aí Jesus no final, quando ele devolve as Escrituras, ele diz assim: hoje se cumpriu essa palavra. Hoje em mim se cumpriu essa palavra. Jesus diz isso. Então Jesus declara que essa palavra que Isaías está entregando se cumpriu nele. E assim, conhecendo a palavra, conhecendo as Escrituras, os discípulos reconheceram aí. Não só isso, depois lá em Mateus 11, do 4 ao 6, que é quando os discípulos de João vêm e questionam, porque João mandou, questionam se Jesus é realmente o Messias. Jesus responde exatamente com essa mesma passagem. Ele diz: olha só, os cegos vêm, os coxos andam,
a palavra está sendo pregada para os humildes de coração. Ele se refere a essa palavra quando ele responde desse jeito. Ele diz assim, aquilo que o profeta Isaías falou a respeito do Messias, eu estou cumprindo. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Então eu sou o Messias. Então ele não só declara que essa palavra fala a respeito dele, como ele atua em relação a que essa palavra seja a respeito dele. Mas mesmo que essa ação dele acontecesse e nós não conhecêssemos a palavra, então nós não saberíamos que isso é uma palavra, uma profecia que está se cumprindo nele. Então logo nós não entenderíamos que ele é o Messias, mesmo que ele tivesse essas atitudes. Então, uma forma de conhecer Deus é através da palavra. Os discípulos reconheceram a Jesus porque ele cumpria a palavra, porque nele se cumpria a palavra. E ele ainda declara que os discípulos ainda acrescentariam mais sobre ele no ensino da palavra aos que viriam a crer. Ou seja, mais se falaria a respeito dele. Então mais se conheceria dele em tudo aquilo que a gente viria a receber através dos discípulos. Que é o Novo Testamento, que é tudo que narra a vida de Jesus e aquilo que ele fez na obra depois da cruz. Então, a palavra é uma das formas de conhecer a Deus. Na prática, isso quer dizer que se nós conhecemos o agir de Deus na palavra, então nós conhecemos para a nossa vida também. Se a palavra fala que ele cura, então na minha vida ele cura também. Então isso se torna prático. Se ele fala com Paulo, depois de ter morrido na cruz, aquela situação onde Paulo está indo a Damasco, Jesus fala diretamente com Paulo ali. Ou ele fala com Ananias depois, quando Ananias está orando e Deus fala com ele, Jesus fala com ele e diz, Ananias, vai orar com Paulo. Se Deus faz isso com esses homens, então ele fala comigo também. Então essa é uma forma de conhecer a ação de Deus e aquilo que Deus faz. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para reconhecer a Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, de uma forma que eu vejo de nós conhecermos a Deus para poder reconhecer Ele quando Ele está agindo, é pela oração. Lá em Mateus 6, 5 a 8, Jesus vai nos ensinar a respeito da oração. E Ele vai dizer assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, mas não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de que o pedirem. Então quer dizer, Jesus aqui está dando conselhos para nós a respeito de como orar. E de fato, ele está ensinando a orar e de fato depois ele nos dá um modelo de oração, logo na sequência aqui ele vai nos dar um modelo de oração do Pai Nosso. Ele vai nos dizer assim, então vocês façam assim, façam um modelo de oração mais ou menos como esse que eu estou dando para vocês. E eu vejo nessa parte que nós lemos, eu vejo 3 detalhes importantes para a gente entender como a gente conhece de fato a Deus através da oração e é o que Jesus está dizendo para nós. Eu vou começar, na verdade, ao contrário agora, eu vou começar pelo último ponto de propósito, que é para a gente pensar a respeito disso. Jesus ele encerra essa oração, esse ensino sobre oração, dizendo que Deus já sabe o que nós vamos orar. Ele encerra dizendo aí, no verso 8, ele encerra dizendo, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Ou seja, ele está dizendo aí que Deus já sabe o que a gente vai orar, que Deus já sabe o que a gente vai falar, antes mesmo da gente falar. Antes mesmo da gente pedir, ele já sabe, antes mesmo da gente fazer a oração, ele já sabe. Então, fica a pergunta, por que orar se Deus já sabe todas as coisas? Se Deus já sabe o que a gente vai pedir, por que a gente ora? Porque é o que Jesus está dizendo aqui no final. Ele diz, orem desse jeito, desse jeito, desse jeito, mas quando vocês orarem, saibam que Deus já sabe tudo que vocês vão orar. É o que Jesus falou aqui. A resposta, na verdade, dessa pergunta, por que orar então, ela está nos outros 2 detalhes que chamam a atenção nesse texto.
tá? Ele diz assim, para a gente orar em secreto e para a gente não usar de vãs repetições. E por que que ele fala isso? Por que que Jesus nos diz isso? Jesus nos ensina a orar dessa forma porque o propósito da oração é conhecer e ter intimidade com o Espírito Santo. Então, quando a gente ora, a gente vai para o nosso secreto, por quê? Porque o secreto é o lugar de intimidade, é onde a gente gera intimidade. Então é aí que a gente tem que orar, a gente tem que gerar intimidade com o Espírito Santo. A gente tem que ter a liberdade de, na nossa oração, contar aquilo que está no nosso coração, no mais secreto do nosso coração, na intimidade com Deus e na intimidade com o Espírito Santo. Por isso em secreto, porque a intimidade ela é gerada nesses momentos íntimos. E o motivo de não usar vãs repetições é para que nós tenhamos uma conversa que gere conhecimento mútuo. Então eu não vou chegar na presença de alguém que eu quero gerar intimidade e vou ficar repetindo, nossa, como você é bonito, como você é bonito, como você é bonito, como você é bonita, como você é bonita, não vou ficar fazendo isso. Eu vou ter uma conversa com a pessoa, eu vou dizer, nossa, como você é bonita, qual o teu nome? Aí eu vou querer conhecer e vai gerar uma conversa isso. Isso vai gerar um diálogo. E nesse diálogo, a expectativa é que se gere conhecimento mútuo. Então, por isso, Jesus diz aqui, não usem de vãs repetições. Conversem. Conversem com Deus, gerem esse conhecimento mútuo. E se a gente observar o modelo de oração que Jesus nos dá depois, que é o Pai Nosso, então nós vamos ver que ele ensina uma oração que ela é composta aí de adoração, que começa dizendo Deus é o Criador do céu e da terra, é digno de todas as coisas. Adoração e uma conversa depois. Um contar do seu dia, dizer Deus, hoje eu preciso de pão para isso, porque eu vou fazer aquilo e aquilo outro, eu vou viver, me guarda então dos meus inimigos. Pai, me ajuda a perdoar aqueles que me fizerem mal no meu dia e tal. É Jesus dizendo, conta o teu dia, conversa daquilo que te acontece com Deus, para que vocês gerem intimidade. Isso é uma conversa sobre o dia a dia, sobre aquilo que acontece no seu dia a dia. Na prática, isso quer dizer que, se eu vou para o meu quarto ter intimidade com Deus, Ele se mostra para mim. Então eu conheço a Deus nisso. Se eu conto a minha intimidade para Deus, Ele conta a intimidade dele para mim. E a gente gera conhecimento mútuo. E aí a gente conhece a Deus. E isso permite que a gente reconheça Ele quando Ele estiver próximo de nós. Em todos os momentos, em todos os lugares onde Ele se revela. Por isso, nós precisamos gerar intimidade através da oração para reconhecer a Deus. Então, esse é o segundo ponto. Pela oração. O terceiro ponto, então, para a gente reconhecer a Deus é por revelação, tá? Aí no texto de Mateus 16, do 13 ao 17, vai nos dizer assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ou seja, o que está acontecendo aqui então? Jesus pergunta para os discípulos o que os homens estão dizendo e tal de mim. E aí os discípulos respondem, e aí ele pergunta, o que vocês acham de mim? E aí Pedro diz assim, você é o Messias, você é o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. E aí então Jesus diz assim, cara, você é muito feliz, sabe por quê? Porque isso não é uma coisa que veio da tua carne, isso não é uma coisa que veio do teu entendimento humano, isso foi uma revelação da parte do meu Pai, de Deus, para a tua vida. E eu sei que aqui então pode gerar uma discussão, porque conhecer a Deus através da palavra ou através da oração também é revelação. Mas aqui nesse texto nós vemos acontecer na vida do Pedro, então, uma outra forma de revelação, que não é através da palavra e que não é através da oração. É uma que vem diretamente do Espírito Santo, sem que ele diretamente
tenha estudado as Escrituras, orado para receber. É uma coisa que o Espírito Santo falou diretamente no coração dele. Eu não estou aqui falando de revelação profética, e sim de revelação de Deus pelo próprio Espírito Santo. Quando Deus se revela através do Espírito Santo àquele com quem ele tem intimidade. Esse tipo de revelação ele vem da construção de intimidade com Deus. Como eu falei antes, isso é construído através da intimidade. E a gente vê isso de fato na vida do profeta Samuel, que no começo da vida dele não reconhecia a voz de Deus. Tá? A gente tem ali em 1 Samuel 3, do 1 ao 14, onde ele pela primeira vez ouve a voz de Deus e ele não reconhece, ele pensa que é o sacerdote Eli. E ele vai 3 vezes, ele ouve Deus chamar ele, e ele vai 3 vezes falar com ele. E aí o Eli se dá conta e diz assim, cara, é Deus que está falando contigo. Volta lá e quando ele te chamar, tu responde para ele que ele vai falar contigo, porque Deus fala com os seus íntimos dessa forma. E aí ele vai, ele responde, e a partir dali ele começa a gerar, e ele começa a construir uma intimidade com Deus, onde ele conhece e reconhece a voz de Deus e aquilo que Deus revela para ele. E depois a palavra diz, então, depois ele se tornou tão bom em ouvir a Deus, que a palavra vai dizer que nada do que Deus falou para ele deixou de se cumprir. Por quê? Porque tudo que ele ouvia de Deus ele entregava, e tudo que ele ouvia de Deus ia se cumprir porque foi Deus que falou. Ao contrário de às vezes a gente achar que é a voz de Deus e não ser, ou não entender quando Deus está falando, ele não tinha esse problema. Por quê? Porque isso foi sendo construído e ele gerou uma intimidade tão grande que ele conhecia muito bem quando Deus estava falando com ele. Eu usei aqui então esse exemplo porque é o mais claro para demonstrar que esse tipo de intimidade ele cresce conforme vai sendo exercido. Tá? Mas esse tipo de revelação vem de intimidade e não acontece somente com pessoas com chamado profético. Tá? Nós temos exemplos na Bíblia de outras pessoas que não eram profetas, mas que tinham essa revelação, porque tinha esse tipo de revelação porque eram íntimos de Deus. O apóstolo João, então, ele recebe revelação sobre a direção do que ele tinha que fazer a respeito da família de Cornélio. E ele recebe através desse tipo de revelação. Ele está orando e de repente ele entra num êxtase e Deus mostra uma visão para ele e fala através dessa visão para ele. Isso está lá em Atos 10, do 9 ao 16. Tá? Nós temos o apóstolo Paulo, que foi levado até o 3º céu, que também não era profeta, mas tinha uma intimidade tão grande com Deus que Deus levou ele até o 3º céu, que é um tipo de revelação de quem Deus é e de como Deus age. Lá isso está dito lá em 2 Coríntios 12, do 1 ao 4. Tá? E nós temos mesmo o nosso exemplo, que é o nosso texto base, que é do próprio Pedro aqui nessa situação, onde Deus revela para ele a verdadeira identidade de Jesus como Messias. E também não era um profeta. Então, isso está disponível a todos que tiverem intimidade com Deus. Esse tipo de revelação está disponível a todos aqueles que construírem intimidade com Deus profunda. Que o Espírito Santo vem e revela coisas e fala coisas que nós só poderíamos saber a partir da voz do Espírito Santo e daquilo que ele nos ensina. Na prática, isso quer dizer que se esses homens investiram em intimidade com Deus e receberam isso, então eu também posso fazer isso. Isso quer dizer na prática, se Deus fala dessa forma com esses homens, também vai falar comigo. Essa, na verdade, na prática, é esse exercício. Então, dessa forma, nós precisamos ter intimidade com Deus para receber revelação, para reconhecer a Deus. Então, esse era o 3º ponto. Nós precisamos, então, conhecer a Deus para reconhecer Ele no nosso dia a dia. Nós precisamos conhecer Ele intimamente para reconhecer Ele no nosso dia a dia. Para quando a imagem de Cristo aparecer, seja na natureza, seja na sua voz audível, seja na palavra, seja em qualquer lugar, para a gente reconhecer Ele no nosso dia a dia, a gente precisa conhecer a Ele. E assim nós vamos reconhecer a imagem dele. Então, nos esforcemos nas disciplinas que nos levam a conhecer Ele. Ou seja, conhecimento da palavra de Deus, tempo de oração e intimidade que gera revelação de Deus. A gente precisa crescer nessas disciplinas. E isso é que eu te proponho no final. Vamos orar para que isso seja constante na nossa vida. Eu te peço que você feche os seus olhos e baixe a sua cabeça, que eu quero orar com a gente, para que a gente viva isso fortemente.
Senhor Jesus, eu coloco diante da Tua presença todas as nossas vidas, Senhor. Todas as vidas daqueles filhos Teus que querem reconhecer a Ti a todo momento, que querem ter essa intimidade profunda a ponto de Te reconhecer, de, Senhor Jesus, de conhecer a Tua palavra, Senhor Jesus, de Te conhecer pela palavra, Senhor Jesus, de Te conhecer através da oração, de Te conhecer através da Tua própria revelação, através do Espírito Santo. Pai, a gente quer Te conhecer, então eu Te peço, Senhor Jesus, vem e Te mostra para nós, vem e Te revela para nós e gera essa intimidade nas nossas vidas. Faz com que essas disciplinas sejam constantes nas nossas vidas, para que a gente tenha esse grau de intimidade que esses homens tinham contigo, para que a gente possa Te conhecer de todas as formas, Senhor Jesus, em todos os momentos na nossa vida, para que a gente viva de uma tal maneira que nada, Senhor Jesus, do Teu mover ou do Teu agir na nossa vida, ou do que Tu faz ou do que Tu fala, seja perdido porque nós não Te reconhecemos. Antes, Pai, que a gente te conheça de uma forma tão perfeita, que qualquer coisa que Tu faça seja reconhecida por nós como Tua ação. Em nome de Jesus é isso que eu Te peço. Senhor Jesus, é por isso que eu intercedo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Então, se você acompanhou até aqui, eu te peço, deixa o teu like, não deixe de compartilhar isso em todas as suas redes sociais, porque para que as pessoas entendam a importância de reconhecer a Deus, para que o Evangelho seja expandido, que o Evangelho seja ensinado em todos os lados. Então não deixe de compartilhar essa palavra, deixa um comentário se você gostou da palavra, se algo te chamou a atenção, se essa revelação gerou outra revelação na tua vida, se essa forma de olhar para o reconhecer a Deus te trouxe outra forma, outro pensamento de como reconhecer a Deus, deixa um comentário aí embaixo, a gente quer conversar a respeito disso e continuar essa conversa. E não deixa de te inscrever no nosso canal para receber as notificações dos próximos vídeos, assim você não perde nada daquilo tudo que a gente está fazendo, tá bem? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.